Eu me chamo Emiliano Raggi, eu sou fotógrafo profissional, tenho 34 anos, sou nascido aqui em São Paulo. Eu fotografo profissionalmente desde que eu me formei na faculdade, no Senac aqui em São Paulo em 2005, mas desde bem novinho eu já gostava de fotografar, ganhei uma câmera do meu pai e tal, então já faz alguns anos que eu tô nessa. A ideia do livro surgiu a partir do projeto do Matteo, o Matteo Gavazzi, que ele trabalha como corretor de imóveis aqui em São Paulo e ele começou a descobrir os prédios daqui da cidade e começou a perceber que tinha muita coisa muito bonita, de muito valor, arquitetonicamente mesmo falando, e que muitas vezes passavam desapercebidos, pouca gente dava atenção para isso. Ele não é brasileiro, ele nasceu em Roma, talvez por causa disso ele já tem uma carga cultural um pouco diferente do que a maioria das pessoas aqui no Brasil, infelizmente. Então isso é uma coisa que chamou muito a atenção dele, e ele, com a Milena, que é a outra fotógrafa e quem diagramou e editou o livro todo, eles tiveram a ideia de criar uma página no Facebook e depois um website, onde começaram a se postar fotos e informações sobre esses prédios que o Matteo ia descobrindo durante o trabalho dele como corretor imobiliário e tal. Aí o livro partiu de a ideia de se fazer um livro já passava pela cabeça do Matteo. Quando eu conheci, ele já tinha me falado, porque eu me escalei para fotografar para ele, conheci o projeto no Facebook e entrei em contato com ele e falei, cara, isso é muito legal, eu quero fazer, me deixa eu fotografar para você e tal. A gente começou a fotografar e nesse dia mesmo ele já me falou que tinha a ideia de tentar publicar um livro, usando alguma lei de incentivo, alguma coisa do tipo. Sim, assim, minha mãe é arquiteto, ela trabalhou muito, eu desde pequeno sempre acompanhei, ia em obra com ela, acompanhava ela varando madrugada na prancheta lá desenhando. Então, eu sempre tive muito gosto por isso, assim, acho que é uma coisa que já passou meio em casa mesmo, assim. E sempre observei e tal, já tinha alguma atenção para isso, e também dentro da minha cabeça eu já tinha pensado que se precisava fazer alguma coisa como a que o Matteo e a Milena criaram, assim. Por isso que quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, fui atrás dele e falei, me deixa fotografar, eu quero participar disso. É como se tivessem criado alguma coisa que eu já imaginei que precisaria, deveria fazer, ou eu, ou mais pessoas, né? Então, na verdade, a maioria das coisas o Matteo já me passava, até porque uma grande parte do livro eu tive que fotografar, assim, em muito pouco tempo, porque a gente teve que refazer um monte de fotos, muitas mesmo. Então ele já me mandava uma lista e aí eu fui correndo atrás, assim. Foram no mínimo uns 2 meses de trabalho bem pesado, assim. Então esses prédios já me vinham, eram meio pautados, assim, né? Então a escolha partia dele, basicamente, assim. Você começa a se relacionar de uma maneira ainda mais profunda com os prédios e aí então com a cidade, né? Eu acho que isso para mim é muito o que a arquitetura significa de verdade, né? O espaço onde as pessoas existem, onde elas convivem, onde elas interagem entre elas e com o espaço ao redor e tal. No nosso caso aqui, uma cidade gigantesca como São Paulo e tudo mais. É muito legal, porque a gente ainda teve a oportunidade de entrar em vários prédios. Quando a gente começou a fotografar de novo, mais aí direcionado para o livro, muitas pessoas se ofereceram, abriram suas casas e a gente... Então, vários prédios que eu conhecia de fora, de repente eu consegui entrar e conhecer mais por dentro. Então, você fica mais ainda íntimo, assim, vamos dizer, né? Essa relação se estreita mais ainda, assim. É outra coisa, né? Aí é um recorte mais individual, assim, né? Como aquela pessoa habita aquele prédio, que da rua todo mundo pode já ter conhecido, já ter visto e tal, mas como é lá dentro, né? É muito legal, tem uma coisa assim que parece um pouco
tem um tom meio arqueológico, assim, né? Parece arqueologia urbana, assim. E aí tem vários prédios que a hora que você entra, você acha eles ainda mais bonitos, mais interessantes, porque nível de detalhes, né? Tem muita coisa legal para conhecer, assim. Detalhe de acabamento, puxa, escada de serviço, hall de entrada, sabe? Rodapé, maçaneta, o respiro da porta do elevador, botoeira de elevador, é muita coisa, é muito detalhe, né? Realmente teve muita gente muito caprichosa construindo o prédio aqui em São Paulo. Quando você pensa em São Paulo, o tamanho da cidade, todo esse inventário que a gente fez aí até agora não é quase nada do que se tem para fazer. É um campo infinito, assim, né? Uma coisa que eu espero poder fazer ainda por muitos anos. Quando a gente estava fotografando mais direcionado para o livro daí, o Matteo começou a usar o Facebook e a página do Prédio de São Paulo lá, pedindo que as pessoas que pudessem receber a gente para fotografar lá dentro se oferecesse e tal. E a gente não sabia se isso dá certo, mas o resultado foi incrível também. Um monte de gente se ofereceu. Tinha prédio que tinha 2, 3 pessoas pedindo até quase para a gente entrar e tal. Os apartamentos geralmente não se tem problema nenhum em fotografar, se a pessoa permitiu. Os condomínios às vezes tem alguns poréns, o pessoal síndicos e tal, tem alguns que são muito visados, principalmente para publicidade, né? Então o condomínio não quer se sentir prejudicado e tal. Mas como o nosso projeto não tinha nada a ver com publicidade, a gente, assim, a maioria das vezes fotografou sem problemas e tal. Os textos, quem escreveu a grande parte foi o Matteo, aí a Ana, e eu não sei se não vai dar para falar todo mundo porque eu vou esquecer nomes e tal, mas um monte de gente, assim, algumas outras pessoas também contribuíram, então teve uma contribuição mais aberta aí ainda, assim, eu digo, com mais gente que participou de pesquisa em relação aos prédios e realmente escreveu os textos, aí outras pessoas fizeram a revisão, que deu um trabalhão também, né? E tudo isso num prazo meio curto, porque a gente já tinha o lançamento do livro programado lá no Museu da Casa Brasileira, a gente não podia furar de jeito nenhum. Então foi bem intenso, assim, foi um período bastante corrido. Exato. A ideia era essa, né? Não só de fazer um livro de fotografias, mas que tivesse pelo menos um mínimo de informação sobre cada prédio, o que a gente conseguiu levantar ali na hora, e que também não é fácil. O Matteo sempre fala assim que ele não consegue facilmente encontrar essas informações na internet, ele tem que ir para bibliotecas, tem que comprar livros, não é uma coisa que está assim muito fácil de achar. Foi um trabalho bem grande também. Sim, a pesquisa ela tenta tratar de data de construção, a construtora, a incorporadora, o arquiteto e características do prédio, né? Quando acho que se encontra essa informação, ela tá também no livro, né? Tamanho do prédio, não sei se planta, ele entra num descritivo muito... A gente tentou que não fosse um negócio muito técnico, né? Acho que a gente tentou ficar ali no meio termo, uma coisa que agradasse o pessoal de arquitetura também, mas que também saísse um pouco desse segmento muito acadêmico e o resto das pessoas que não são arquitetos, só habitam a cidade, pudessem também tirar proveito e uma leitura agradável, assim, né? Eu acabei de ler um livro do Carlos Lemos sobre a construção do Copan, assim, que é uma coisa de louco. O prédio demorou 18 anos para ficar pronto, várias mudanças importantes durante o projeto, o tamanho dele, e o projeto original ele ia ser ainda maior, teria um hotel na frente dele. Era para ser o Rockefeller Center de São Paulo, uma coisa do tipo, assim. Aí tem os apartamentos também, acho que tem tipo 3 ou 4 plantas diferentes originais, fora as que já se mudaram e tal, né? E ainda 5 mil pessoas moram, o número de pessoas que circulam ali, né?
ainda você tem lojas e restaurantes, serviço embaixo, e é uma região muito central da cidade. É uma mini cidadezinha aquilo lá, né? É muito legal, assim. E eu acho muito bacana que voltou a se valorizar, né? O próprio preço de apartamentos no Copan subiu. Hoje muita gente quer morar lá. Dizem, esses dias mesmo estava conversando com alguém que me disse que apartamento no Copan, botaram à venda, é um negócio que já vende assim muito rápido, né? Talvez o poder público, que já fala disso há muito tempo, parece que se tentaram algumas iniciativas e tal, mas eu acho que quem consegue resolver isso mesmo é só a hora que essa ficha cair na cabeça das pessoas que moram na cidade e começar esse fluxo de volta para o centro, assim, voltar a se ocupar o centro. Eu moro no centro, eu moro na Bela Vista, é muito bom, é muito prático, assim. Eu vou para a Praça da Sé em 15 minutos de caminhada, a pé. Meu carro eu tento deixar ele o mais guardado possível, assim. Então, é óbvio isso, né? São Paulo, pelo processo de crescimento dela, quem conhece um pouco da história da cidade sabe que é muito maluco. Ela sempre foi deixando espaços vazios e ela não teve um fluxo linear, assim, de expansão, né? E o centro, depois de uma época, se esvaziou, se degradou, né? E acho que a única solução é justamente as pessoas voltarem a morar no centro. Quanto mais gente lá, é melhor. Afinal, é o centro da cidade, é onde a maioria das pessoas trabalham, né? Se resolve o problema de trânsito, deslocamento, né? Eu acho que só tem coisa boa a trazer, assim. Mas acho que o mais importante é isso. A gente não tem grua. Adoraria ter grua, adoraria ter drone, adoraria ter todas as opções possíveis, assim, mas se parte do esforço de criar um ponto de vista diferente, né? Um jeito de olhar diferente para o prédio ou para o objeto da fotografia, né? Seja o que for, assim. Faz parte do exercício, não só do fotógrafo profissional, mas um monte de... Hoje em dia, muita gente é fotógrafo amador. Eu, a princípio, acho que isso é uma coisa boa, né? Acho que a gente tem mesmo que educar o olhar. Acho que isso que é o mais importante.